Recentemente havíamos falado sobre aquilo que havia acontecido com Davi, né? Porque você vê que Davi, ele, antes de cair em pecado com a mulher de Urias, ele estava para ir para uma guerra e ele deixou de ir para aquela guerra e ficou ali no palácio passeando. Só que o problema maior não foi esse. O problema maior não foi a ociosidade. O melhor, a ociosidade, não, o problema maior não foi ele ter deixado de ir para a guerra. O problema maior foi que ele não baixou apenas as armas físicas, ele baixou as armas espirituais. Ele não estava na guerra física, porque ele não foi para a guerra física, mas ele também ignorou o fato de que estava acontecendo uma guerra espiritual. Não é porque ele havia deixado de ir para a guerra física que a guerra espiritual deixou de acontecer. A guerra espiritual continuava rolando. Mas aí o que ele fez? Ele também baixou as armas espirituais. O que Davi não pensou é que não é porque ele baixou as armas espirituais que o seu inimigo também baixou as armas. Porque o nosso inimigo espiritual, ele nunca vai baixar as armas. Ele nunca vai parar. Enquanto não nos vê onde? No inferno. O diabo, ele só está satisfeito, ele só estará satisfeito quando ele vê a alma da pessoa no inferno. Enquanto isso não acontecer, ele vai continuar lutando para derrubá-la. Então, o caso de Davi é o caso de muitas pessoas. Que às vezes, enquanto tudo está tranquilo, em paz, a pessoa faz o que? A pessoa começa a baixar as armas espirituais. Ela começa a relaxar, ela começa a se acomodar, ela começa a parar, afinal está tudo dando certo, está tudo acontecendo. Você sabe que um dos problemas de Salomão foi exatamente esse. Teve paz no seu reinado, ele não tinha inimigos. E o que essa paz ela trouxe a ele? Um conforto. Só que o que Salomão também não entendeu é que não é porque não havia inimigos físicos que o inimigo espiritual não deixaria de existir. Ele não tinha inimigos físicos, mas o inimigo espiritual estava ali. Só que Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, ignorou isso. Ignorou que o diabo estava na terra, o diabo não estava no inferno. E o diabo não está no inferno, o diabo está na terra. E é isso que muitas pessoas ignoram. Elas estão lá na sua vida sem problemas e baixam as guardas, e baixam a guarda, e baixam as armas. Aí que o mal se aproveita e derruba, passa uma rasteira na pessoa. Aí a pessoa vem desesperada, né, não sabe o que fazer. Situações semelhantes ao caso de Davi, ao caso de Salomão. Salomão quase se perdeu, né, quando no fim da sua vida acabou se desviando para outros deuses. Você vê que ele não teve inimigos físicos. Quem que derrubou ele? Foi o inimigo espiritual, que sempre esteve ali, mas ele ignorou isso, como aconteceu com Davi. Ele não foi para a guerra física, mas a guerra espiritual estava rolando, a guerra espiritual estava acontecendo, mas ele ignorou isso, caiu. Então você ignorar o diabo, meu amigo, minha amiga, não vai impedir ele de agir na sua vida. Você achar que ele não existe, não vai impedir ele de derrubar, não vai. E é pior se você fizer isso, porque aí ele vai fazer, aliás, aí que ele vai agradecer. Então, é preciso estar em estado de alerta, estado de atenção, todo o tempo. A sua vida pode estar tranquila, a sua vida pode estar boa, em paz, mas a batalha espiritual ela continua acontecendo. Você visivelmente pode não ver problema nenhum, mas é no silêncio, é na surdina que o mal age, que o mal trabalha. Davi estava lá, andando pelo palácio, tranquilo, sossegado, não havia ameaça física, mas a espiritual estava bem ali à espreita, esperando ele. Havia uma armadilha, havia uma cilada. E ele estava como? Ele não estava só dormindo, ou melhor dizendo, ele não estava só ocioso fisicamente, ele estava também ocioso espiritualmente. Ele está totalmente desligado espiritualmente. Davi era um guerreiro. E só falando, fugindo um pouco do assunto, mas falando sobre algo
que me chama a atenção em Davi, você vê que Davi, ele era, normalmente, Davi era rei. Eu acredito que todos sabem disso, era o rei de Israel. Mas você sabe onde Davi ia na guerra? Davi, ele ia na frente. Normalmente o rei, ele ficava por último, porque, poxa, o rei, quem tem que morrer primeiro são os outros. Mas Davi, ele tinha uma confiança tão grande em Deus, que ele ia na frente. Ele entrava nas batalhas e ele é o linha de frente. Ele era o linha de frente. Então você vê. E isso certamente inspirava os seus soldados, porque, poxa, o rei está na frente. E isso também revelava a confiança que Davi tinha em Deus. Poxa, o cara estava na frente. Quer dizer, ele não temia. Certamente pela certeza, pela convicção que Deus era com ele. Mas aí você vê Davi cometendo esse erro aqui nesse momento. A guerra física não estava acontecendo, mas a guerra espiritual estava. Você pode não estar passando por lutas fisicamente falando, mas eu quero dizer para você que ainda existe uma batalha sendo travada pela sua alma. Tenha você o tempo que for, seja você quem for, tenha feito você o que for, ainda existe uma batalha espiritual sendo travada pela sua alma. E se você ignorar isso, você vai perder a sua alma. O que nós mais temos aí são exemplos disso. Pessoas que estavam com a vida feita, com a vida boa, daqui a pouco sucumbiram, se perderam. Por quê? Deixaram de cuidar, deixaram de vigiar, deixaram de se atentar à sua vida espiritual, deixaram de tomar cuidado, deixaram de prestar atenção a certas coisas. A vida estava aparentemente boa, estava tudo tranquilo, estava tudo certo, fisicamente falando. Mas a pessoa ignorou o fato de que espiritualmente havia uma batalha acontecendo. Havia uma guerra acontecendo. Nós nunca devemos ignorar a guerra espiritual, porque ainda que as guerras físicas cessem, as guerras espirituais nunca vão parar, porque, como falamos, o diabo ele só vai parar no momento em que nós estivermos mortos. Enquanto você estiver vivo, viva, ele vai lutar pela sua alma, ele vai querer levar a sua alma. Você vê, por exemplo, no caso de Moisés. Moisés já estava morto e o diabo estava disputando pelo corpo dele. Se o diabo disputa por um corpo de um morto, o que você acha que ele vai fazer pelo corpo de um vivo? Se pelo corpo do morto ele estava disputando com o anjo, agora imagine pelo corpo de um vivo. Porque o corpo do vivo tem o que dentro? Tem a alma. Enquanto a alma estiver dentro do seu corpo, o diabo vai fazer de tudo para levar essa alma. É por isso que você e eu não devemos parar em tempo nenhum. Está sendo travada uma batalha espiritual, está sendo travada exatamente agora. Essa batalha não tem folga, ela não tem descanso, ela não tem sossego. Eu lembro das palavras do Senhor Jesus que disse: meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Não era uma afirmação apenas para dizer que, no sentido, já deveria ser tarde, né? Então o Senhor Jesus falou: meu pai está trabalhando até agora e eu também estou. Mas Deus, ele também trabalha 24 horas por dia. Deus não descansa, Deus não para. Certamente ele só vai descansar o dia em que a sua obra estiver concluída e aqueles que escolheram amá-lo estejam com ele no seu reino. Mas enquanto estiver aqui, ele está trabalhando. Agora ele está trabalhando. Enquanto nós estávamos dormindo, ele está trabalhando, porque é uma batalha espiritual. A batalha espiritual, ela não tem descanso, ela não tem pausa, porque é espiritual. O espírito não se cansa, a carne se cansa. A carne precisa do descanso, o espírito não. Então, ainda que fisicamente falando a sua vida esteja tranquila, calma, você jamais, em tempo algum, pode baixar as armas espirituais. Você jamais, em tempo algum, pode relaxar espiritualmente. Porque você não ganhou nada. Eu não ganhei nada. Ninguém que está aí ganhou nada. Como sempre costumamos dizer, estamos ainda no mesmo lugar. Ninguém aqui está no céu, não. E ninguém foi para o inferno. O que significa dizer o quê? Nós ainda podemos subir e ainda podemos descer.
O único que está garantido no céu é aquele que está lá em cima. É aquele que só o que está lá em cima está garantido no céu. O que está aqui, meu amigo, vai ter que lutar ainda até o seu último suspiro. O que acha que está garantido estando aqui, esse aí o mal faz assim, esse aí a natureza cuida, porque esse aí tá perdidinho. Né? A pessoa que já acha que tá salva, só ainda estando aqui, ela acha que ela já tá no céu só porque ela tá aqui. Ou melhor dizendo, ela acha que ela está no céu ainda estando aqui. Essa pessoa tá perdida. E o mal já conseguiu enganá-la. Mas nós não podemos ser desses que são enganados. Nós temos que ser daqueles sóbrios. Nós temos que ser sóbrios e usar a nossa cabeça. Nós estamos no mesmo lugar que nós estávamos. Nós não mudamos de lugar. Então, enquanto estivermos aqui, não chegamos a lugar algum. Estamos no mesmo lugar de onde viemos. No mesmo lugar que viemos, estamos. Agora, quando estivermos lá em cima, aí nós podemos dizer que chegamos a algum lugar. Mas enquanto estivermos aqui, nós não chegamos a lugar nenhum. E nós ainda temos que lutar para chegar a esse lugar. Dia após dia até o final. Essa é a batalha espiritual que nós precisamos vencer. O erro que Davi cometeu não é o erro, ou melhor dizendo, o erro que Davi cometeu é o erro que Deus não quer que nós venhamos a cometer. Porque o maior problema dele não foi ter ido para a guerra. Ele poderia não ter ido para a guerra e ter feito o quê? Ter ido orar. Ele poderia não ter ido para a guerra e ter feito o quê? Ter ido ler a palavra, né? Como ele gostava muito, ele mesmo falou, né? Dedicou um salmo inteiro para enaltecer a palavra de Deus. Ele poderia ter feito isso, né? Quer dizer, ele poderia ter deixado de ir para a guerra física, mas ter estado alerta, ter estado atento à guerra espiritual. Mas o problema dele foi: não vou para a guerra física, mas também vou baixar minhas armas espirituais. E aí aconteceu o que aconteceu. Não existe folga da fé, não existe férias da fé. A pessoa que faz isso, meu amigo, ela está pedindo para cair. E se com dificuldades, e se com resistências, o diabo já pesa. Agora imagine a pessoa pedindo para cair. Aí ele vai com tudo. Então, se você não quer se perder, se você quer vencer essa guerra, porque não é uma guerra por um bem material, é a guerra pela sua alma. Se você quiser vencer essa guerra, você não vai dar descanso, você não vai dar folga, você vai lutar e vai lutar todos os dias até que chegue o final do caminho. Você só vai parar quando tiver cruzado a linha de chegada. É como exemplo que sempre demos aqui da corrida. O corredor ele só para depois que ele cruzou a linha de chegada. Ele não para no momento que ele acha que assim, agora eu já corri bastante, então eu posso parar. O corredor não faz isso, porque ele sabe que só é possível vencer depois que cruzar a linha de chegada. Nós não podemos ser loucos. Só é possível vencer depois que cruzar a linha de chegada, depois que a vida aqui acabar. Então, se você quer essa vitória, que é a salvação da sua alma, você não vai baixar suas armas espirituais. Você não vai baixar a guarda, independentemente de como está a sua vida. Talvez a sua vida esteja boa, tranquila, sossegada. Você esteja sossegado, sossegada. Você esteja aí numa boa. Fisicamente falando, está aparentemente tudo bem. Desconfie disso. Mas não baixe as armas, não baixe a guarda. Esteja atento, esteja alerta, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas é contra os espíritos, as potestades, os dominadores, é contra o inferno. A nossa luta não é física, ela é espiritual. Ela é espiritual, então ela está rolando o tempo todo. Porque o mundo espiritual não para. O mundo espiritual acontece o tempo todo. Então esteja sempre atento, atenta, alerta para com relação a essa guerra, a essa batalha que está acontecendo agora. Enquanto eu estou pregando aqui, enquanto eu estou falando aqui, está sendo travada uma batalha pela sua alma, pela minha alma. Essa batalha está acontecendo agora. Essa batalha aconteceu mais cedo. Essa batalha vai continuar acontecendo enquanto estivermos vivos. E se nós quisermos vencer essa guerra, nós temos que lutar enquanto estivermos vivos.